Eu sou o Daniel Sherman e vou contar um pouquinho da minha história musical, da minha história de vida. Eu nasci em Belém do Pará, dia 14 de janeiro de 1980, e sempre ouvia música em casa, né? Sempre tinha música em casa, ou tocando um rádio, ou uma vitrola, um LP, uma fita cassete, mas sempre tinha música envolvida, e muita música brasileira, mas também um pouco de música internacional também. Mas eu não tive aquela paixão avassaladora pela música desde criança, não foi assim. Eu gostava mais de esporte, na verdade. E por quê? Porque o vovô, ele foi jogador profissional de futebol, ele era goleiro do Clube do Remo, foi goleiro do Clube do Remo. O papai foi jogador amador também do Clube do Remo. E o tio Lito, ele jogou também no Paysandu, ele foi jogador profissional. Então aquela coisa de futebol, de esporte, estava muito dentro de mim, e eu gostava daquilo. E o vovô, o papai, o tio eram meus ídolos em termos de esporte, porque era uma coisa real, estava muito ali. Só que em casa, o papai e a mamãe escutavam muita música. O papai gostava de muita MPB e a mamãe também. E o papai gostava de muita música internacional também. E eu lembro claramente de ouvir vários LPs que estavam ali. Eu lembro de The Carpenters, por exemplo, Lionel Richie. Eu lembro de ver um disco do Tom Jobim com Elis Regina, um disco da Maria Creuza, enfim, vários discos. Tinha disco da vovó também, que eram discos de salsa, de ritmos latinos. Então aquilo rolava em casa. Mas eu nunca tive uma paixão pela música, né, como muita gente tem. Só que quando eu fiz 10 anos de idade, eu entrei no conservatório. Na verdade, com 11 anos de idade. Isso foi em 1991. Início dos anos 90. Eu fui para um conservatório de música lá em Belém chamado SAM, Sociedade Amigos da Música, que pertence na verdade à Universidade Federal do Pará. E lá eu tive aula. E aí eu aprendi a tocar flauta doce, a mexer com instrumentos percussivos e também um pouco de leitura de partitura, aquelas figuras musicais, enfim. Só que não tive aquela paixão, não era aquela coisa, ai meu Deus do céu, Daniel adora música. Eu gostava, mas eu desisti. Assim que terminou esse 1 ano que eu fiz, terminou e eu desisti, né? Parei, queria mais andar de bicicleta, queria saber de brincar na rua e de praticar esporte. Mas aos 14 anos, o Omar, que era um rapaz na época, um jovem, ali na Igreja Batista do Telégrafo, que é um bairro lá em Belém, ele ofereceu aula gratuita de violão no período das férias dele. E aí o papai comprou um violão para mim. E lá vai o Daniel, uma vez por semana lá na igreja, aprender a tocar violão. E aquilo eu senti uma facilidade. Eu vi aquele negócio, caramba, esse negócio é bom, é legal. Mas eu não senti aquela coisa de, meu Jesus do céu, sou apaixonado por violão. Só que, naturalmente, eu, como muito curioso que eu sou, eu fui querendo aprender como é que funcionava aquilo tudo. Ao mesmo tempo em que eu estava envolvido com esporte. Eu sempre treinei. Eu treinava karatê, eu treinei vôlei, treinei triatlo, fiz musculação, enfim, treinava basquete, jogava futebol também, fui goleiro de futebol, treinei no Clube do Remo um pouquinho também, nas divisões de base ali, nem cheguei a disputar nada, mas treinei também, então eu era muito envolvido com esporte. Só que a música veio ali e eu ficava na dúvida, caramba, esporte ou música? Só que eu gostava dos dois, então fui levando os dois. Até que depois, aos 16 anos, aí eu comecei a tocar na igreja, com 15 anos mais ou menos, em 94 para 95, já comecei a tocar na igreja e fui aprendendo o mundo musical, né? Porque a igreja foi o meu principal berço musical. Ali eu aprendi com muita gente, vendo o pessoal cantar e tocar, especialmente quando vinham bandas tocar na igreja, ou quando eu ia em algum retiro, algum acampamento, e eu ficava de olho ali, né? Ao mesmo tempo que eu queria saber de jogar bola, queria saber de treinar, de jogar, né? Enfim. E aí, aquilo tudo, esse universo inteiro que eu vivia,
foi muito rico para mim. Então pude ter uma visão mais global da coisa. E aos 16 anos eu acabei entrando numa outra escola de música e fui estudar. Aí que eu aprendi escala maior, campo harmônico maior, enfim. Mas de forma mais tranquila, não era aquela coisa pesada não. E comecei a compor. E tive o meu primeiro parceiro musical nesse período, que foi o Vitor Lobo, que infelizmente já faleceu. E a gente compôs muito, tocou muito, já era numa outra igreja. E sempre tocando, compondo, se movimentando e gravando, né, com fita cassete mesmo. Então assim, a minha adolescência foi permeada, foi envolta em música. Música e esporte, música e esporte. Duas coisas pouco valorizadas aqui no nosso país, né? Apesar da gente saber que tem bastante, mas não é aquela coisa que deveria ser, né? A gente sabe como funcionam as coisas aqui. Mas, enfim, e eu fiquei naquele dilema. O que eu vou fazer da minha vida, né? Eu gostava de música, gostava de esporte, mas eu tinha que ganhar dinheiro, né? Chegou o final da adolescência, universidade chegando aí, eu acabei entrando na faculdade de Direito. Fui mal pra caramba, mas eu era bom, né? Apesar de tudo eu era bom, eu conseguia entender, mas eu não estudava, né? Por quê? Eu queria saber mais de treinar vôlei, que naquela época eu era jogador de vôlei, amador da universidade, né? Joguei também no ensino médio e com a música, meu negócio era esse, né? E ficava nessa, mas a música nunca me deixou de lado. Então quero mostrar para vocês um pouquinho da minha história, como é que eu cresci. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Então comecei a trabalhar, estagiar, fazer estágio, né? Eu fiz faculdade de Direito, mas sempre com aquela inquietação. A música ela começou a tomar uma proporção maior, porque os meus parceiros musicais da época sempre gostaram de compor e de participar de festivais, então eu estava indo nessa. E era uma paixão que eu não vi crescer em mim assim, tipo aquela explosão total. Não, eu fui me entregando naturalmente. E quando eu vi, eu estava envolvido em gravação, em composição, em festivais. E começamos a ganhar festivais. Isso que foi interessante. E eu não esqueço nunca de um festival que a gente participou, que era um festival de uma igreja bem importante lá de Belém, grande e com músicos de altíssimo gabarito, caras top mesmo. E a gente ganhou desses caras, né? Enfim, nem acreditei nisso. E ali eu percebi, opa, a música é bacana e eu tenho algo que oferecer com a música nessa vida, né? E sempre sendo incentivado pelos meus pais, né? Pela minha família. A minha irmã também, ela tentou tocar de violão, ela toca um pouquinho, né? Mas o lance dela é mais cantar. Enfim, então sempre a música esteve ali. Até que chegou um momento muito decisivo. Foi quando a gente saiu de Belém, viemos para o interior de São Paulo, em Araras, e a música ganhou uma proporção muito grande em mim. Porque eu mudei para cá e não tinha amigo, eu ficava muito tempo sozinho, e a música ganhou uma proporção muito grande, mesmo fazendo faculdade, indo bem até na faculdade, tirando notas razoavelmente boas. Mas a música, ali sim eu senti que a música ela me pegou. E isso eu tinha 22 anos, 22 para 23 anos. E aí eu tomei uma decisão, eu vou ser músico. E aí eu conversei com meus pais, enfim, eles entenderam, me incentivaram novamente e me despacharam para a Argentina. E quando foi em 2003 eu fui para a Argentina, fui estudar no Instituto Canción, lá em Buenos Aires. Foi uma experiência muito louca, porque eu sempre quis morar fora do país, para ter uma experiência internacional, para ver como é que funciona a vida em outro lugar. Queria ir para os Estados Unidos, mas estava muito caro, não tinha condições de bancar aquilo ali, e eu comecei a procurar outra opção. Isso ainda em Belém, mas aí quando eu vim para cá pro interior, apareceu a Argentina, assim, caiu e fui. E acabei indo para lá, foi uma experiência bacana, aprendi muita coisa, aprendi muito de música, porque foram 2 anos de aulas diárias, né? Eu tinha aula de guitarra, aula de percepção, de solfejo, de harmonia, ensaios, enfim. Passei a tocar mais, de forma mais consistente, sendo, digamos assim, apenas músico. Em Araras também toquei bastante, participei de uma banda de lá de Araras, a banda Onyx, salvo engano. E aí eu toquei algumas igrejas em Araras com essa banda, mas lá na Argentina eu rodei mais, né? Toquei ali com gente do mundo inteiro, né? Conheci gente do mundo inteiro, então foi muito bacana. E até que chegou o momento de voltar pro Brasil. Aí voltei e fiquei meio desiludido com a música. Como todo músico passa por aquele momento, caramba,
poxa, dinheiro, né? E aí eu não sabia o que fazer. Tentei, né? Mas acabei voltando pro mundo do direito. Mas não deu muito certo também. Acabou que a música era muito grande e eu tinha desistido da música, vendi tudo, odeio tudo, na verdade, não vendi. Até que depois tive de volta a minha guitarra. Aí eu tenho essa guitarra que eu uso até hoje, que é a Pretinha, que eu chamo ela de Pretinha. Tem mais de 10 anos que eu tô com ela, quase 13, 14 anos que eu tô com ela, e ela é símbolo do meu retorno pra música e de encarar a música de uma forma diferente. Até que eu cheguei a um ponto em que eu decidi realmente me entregar pra música. E isso eu já estava com uma filha, tinha acabado de nascer uma filha, e 30 anos de idade, e falei, não vou ser profissional da música. Que loucura, que loucura. Mas foi a melhor loucura que eu fiz na minha vida, porque eu identifiquei que a paixão pela música também se tornou algo como um empreendimento, né? Como algo que eu posso deixar um legado aqui nesse mundo. E esse legado é o ensino, é levar a música para um outro nível, que não seja apenas a performance, não seja apenas o lance de ser muito bom, mas sim de fazer a diferença, sim de fazer algo que mexa com o interior da pessoa e melhore a vida da pessoa. Então hoje eu tenho centenas de alunos, porque eu considero os meus inscritos do canal alunos, e eu tenho obviamente aqueles alunos que aderiram ao meu curso, e esses eu dou uma atenção maior, obviamente, enfim, vocês sabem como funciona a coisa. Mas eu percebo que esse mundo de gente está querendo, na verdade, realizar um sonho, né? E para mim, que eu comecei mais ligado no esporte, depois veio a música, e eu fiquei naquela dúvida cruel: esporte, música, direito, e eu não sabia o que fazer. Eu vivi esse dilema por anos. Foi muito difícil para mim chegar num ponto e falar, não, eu preciso agora escolher um caminho, porque senão eu vou ser infeliz pelo resto da minha vida. Ou eu vou voltar pro direito, ou eu vou fazer outra coisa. Eu cheguei a trabalhar em multinacional, enfim, já fiz de tudo um pouco. Já trabalhei em hotel, já carreguei mala, enfim, já estagiei em banco, fiz várias coisas. Mas eu cheguei num ponto em que eu não pensei em dinheiro, não pensei no lado econômico da coisa. Eu pensei naquilo que ia me fazer feliz. E hoje eu posso te falar, né, seja quem for que esteja ouvindo a minha história, que a minha escolha pela música é muito mais do que ter um curso, do que ter uma escola virtual de guitarra como eu tenho hoje, mas é algo que tem a ver com realização de sonho, com realmente deixar uma marca aqui nesse mundo. Pode ser uma marca grande, uma marca pequena, não importa. Eu só sei que eu estou indo atrás desse sonho e estou conseguindo ajudar a realizar sonhos de outras pessoas que confiam em mim e confiam nessa coisa natural minha, que é ensinar. Então eu lembro que logo que eu entrei numa escola de música, que foi a Musicarte, lá em Belém, eu tinha 15 para 16 anos, que eu já falei, né, que eu estudei, eu quis ensinar. E chamei uns amigos que eu tinha acabado de fazer num retiro, no acampamento, né, que tem nas igrejas, e chamei eles para ir em casa. Vocês querem aprender? Enfim, vamos, eu quero ir dar aula. e aí eu dei aula para eles. Eu lembro claramente, eu lembro da expressão deles, assim, eu não sabendo quase nada e querendo ensinar. E aquilo, assim, para mim se mostrou uma coisa muito natural, e de querer passar a informação, de querer ajudar. Então, foi passando o tempo, continuei ensinando, foi passando o tempo, continuei ensinando, e eu vi a minha vocação para ensinar. Então hoje eu me considero um professor de música, um professor de guitarra, um guitarrista também, porque eu toco, né, participo de eventos e toco em banda, enfim, o que todo músico faz, né? Tocar em palco, tocar em barzinho, tocar em igreja, tocar em qualquer lugar, né? Tocar em estúdio e tocar no YouTube. Mas isso se tornou algo mais importante do que até mesmo tocar, que é o ensinar. Então, ensinar pra mim, e eu aprendi muita coisa com a mamãe, que ela sempre gostava de ler a Bíblia pra gente, e
ela lia muita revistinha em quadrinho, ela comprava muito gibi pra gente e ela gostava de ensinar. Ela tinha um jeito especial de falar, que a mamãe, quem conhece a mamãe sabe como é que era o jeito dela. E então eu peguei isso dela, né? E sempre via esse lado. Por exemplo, o papai também, que gostava de ensinar a gente a treinar, como é que jogava bola, não sei o que mais. Então a coisa do ensino, hoje eu percebo que era muito forte na minha vida, né? E então tornei isso um ofício, uma profissão. E hoje eu vivo disso, trabalho com isso, sobrevivo com isso. E é uma luta diária, porque não é fácil ser músico, mas ao mesmo tempo que não é fácil, é um prazer. É um prazer, e é um prazer ensinar, é um prazer receber o feedback dos meus alunos e alunas, falando: poxa, Daniel, obrigado porque tu está me ajudando a aprender coisas que eu tentei durante... Por exemplo, uma aluna minha, a Karen, ela falou: Daniel, em 2, 3 meses, eu estou aprendendo coisas que eu fiquei tentando estudar durante 6 anos e não conseguia. E outros alunos, o Emerson, por exemplo, também falou a mesma coisa. Poxa, Daniel, tem 2 anos que eu estava tentando tocar guitarra e não evoluía. E aí eu te encontrei e aí a minha vida mudou. E ele não cansa de dar esse relato para mim, e eu fico muito feliz, eu fico emocionado com isso. Porque é muito bom ajudar as pessoas, é muito bom ensinar, é muito bom doar conhecimento, né? E tem um outro aluno também, o Adalto, que ele sempre fala isso: poxa, Daniel, tu és o melhor professor que eu já tive, né? E não só de música, mas tu me fizeste mudar a minha visão e um monte de coisa. Ou seja, isso pra mim vale muito. Tô dando apenas alguns exemplos, mas isso paga muito pra mim. É um pagamento imensurável. Então, gente, a minha história com a música, a minha história de vida, ela se resume a isso: a realizar sonhos, a realizar o meu sonho, a ser feliz, a buscar aquilo que realmente vale a pena. E música pra mim vale a pena. Eu acho que música é a saída para muita coisa, as artes, os esportes, mas a música tem algo especial, porque a música ela comunica com todo mundo, literalmente todo mundo. Ela pode ter uma nota musical que não esteja falando inglês, nem espanhol, nem português, nem russo, nem em chinês, mas aquela nota musical vai tocar a vida de alguém, até mesmo de quem não consegue ouvir. Então isso é muito bacana. A música, ela dá movimento, ela dá vida, ela dá energia. E eu acredito que o caminho para a gente melhorar a nossa vida é através da música. A música já faz parte da gente desde quando a gente nasceu. Então eu acredito na música, gosto da música, sou apaixonado pela música, eu amo a música. E com isso eu encerro aqui esse vídeo, um pouco da minha história de vida e da minha história musical. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. E... enfim, sabe, eu tenho muita coisa para falar, mas o que eu posso dizer é que o maior legado que eu posso deixar, que eu vejo isso para minha filha, que é deixar algo que realmente ela vai se orgulhar do pai dela. Que eu não conquistei o mundo, não conquistei propriedades, não conquistei um monte de coisa, mas a música que eu pude levar, pude ensinar, deixou um legado muito maior. E isso eu me emociono muito, porque eu lembro na formatura dela, do prézinho, né? Ela estava saindo do pré, entrando pro ensino fundamental, e eu me surpreendi com a mensagem que ela deu no dia da formatura dela. Que quando ela foi entrando lá para receber o diplominha dela, o diretor estava falando o que ela queria, e ela falou que queria ser musicista, como o pai dela. Então isso para mim não tem preço, e porque a música realmente muda vidas. A música mudou a minha, de um moleque tímido pra caramba, com medo de um monte de coisa, e a música me transformou e continua me transformando, e me ajuda a transformar outras vidas também. Então eu agradeço a Deus por
por ter a música na minha vida e poder fazer esse trabalho que pra mim eu considero como uma missão. É isso aí, gente. Um abraço e muita música na vida de vocês.